Então, bem-vindos a mais um webinar da Ideias e Desafios. É uma sexta-feira, eu sei, avizinha-se um longo fim de semana à porta. E vamos aproveitar hoje, então, os últimos minutos, horas do dia, para falar um bocadinho de marketing. Antes de começar, queria apresentar-me. Provavelmente muitos já me conhecem, outros não. Já estive a ver aqui quem estava presente e havia pessoas conhecidas. Eu sou associate da Ideias e Desafios desde 2013, sou farmacêutica e o meu lema é que todos os dias podemos fazer um bocadinho mais e um bocadinho melhor. E isto pode-se aplicar quer à nossa vida pessoal, quer ao nosso trabalho e também ao marketing. Porque o marketing é mesmo isso, cada dia fazer um bocadinho mais e um bocadinho melhor. Aprender com o que já fizemos e conseguir construir mais a cada dia. Para quem ainda não conhece a Ideias e Desafios, a Ideias e Desafios desde 2008 que trabalha com farmácias e ao longo destes anos temos trabalhado com mais de 100 farmácias, quer em programas de acompanhamento, quer em formações ou ainda programas de otimização de lineares. Formações, nós fazemos diversas formações, quer na área de vendas, de atendimento de excelência, de liderança de equipas, gestão e marketing e otimização de lineares. São programas adaptados a cada farmácia e a cada realidade, pois nós sabemos que existem farmácias grandes e farmácias pequenas. Podemos ver alguns dos clientes com quem nós já trabalhamos e aí nota-se que existem farmácias grandes com quem trabalhamos, farmácias mais pequenas, grupos de farmácias ou até mesmo laboratórios. Como costumamos dizer, não somos esquisitos. Antes de começar com a formação propriamente dita, queria-vos mostrar um vídeo só para abrir o apetite do que vamos falar. Ora, aqui está, espero que consigam ver bem. Ora bem, então, não sei se já conheceram o vídeo. Deste vídeo podemos tirar duas importantes lições. Uma é que às vezes o mesmo caminho consegue-se fazer de forma muito mais divertida e conseguimos tornar muito mais alegre o percurso que nós temos a fazer. E isto relaciona-se com a farmácia. O nosso dia-a-dia na farmácia pode ser muito mais divertido se nós assim o entendermos. E outra mensagem importante e um bocadinho mais relacionada com o marketing é que nós conseguimos levar as pessoas a percorrerem outros caminhos. As pessoas, neste caso, estavam habituadas a ir pelas escadas rolantes e tornando as escadas mais atrativas, conseguimos levar as pessoas a percorrê-las. E o marketing muitas vezes é isso, conseguir levar as pessoas
de uma forma discreta, a terem outro tipo de comportamento. O marketing, para além de ter como objetivo entender os clientes e satisfazer as suas necessidades, pretende ainda capturar e construir fortes laços com os clientes, neste caso com os nossos utentes da farmácia. O que é que nós queremos? Queremos clientes fiéis, que voltem à farmácia, que se sintam satisfeitos e até que partilhem essa experiência com os vizinhos, com a família, porque sabemos que a publicidade boca a boca é que funciona melhor. E então é sobre isso que também vamos falar, como ajudar a fidelizar os nossos clientes. Queria-vos perguntar como é que, quando nós pensamos em comunicação, comunicar com os utentes, o que é que nos vem logo à ideia? O balcão. Aí é onde nós comunicamos mais com os nossos utentes. Comunicamos de uma forma verbal ou de uma forma não verbal, com os nossos gestos, com a nossa postura, com o nosso olhar e com o nosso sorriso. Mas a comunicação faz muito para além dessa comunicação ao balcão. Queria-vos lembrar que quando nós fazemos um folheto, quando nós lançamos uma newsletter, também estamos a comunicar com os nossos utentes. Ou quando nós publicamos no Facebook, enviamos um mailing, estamos a comunicar com os nossos utentes. E existe ainda uma forma de comunicação que muitas vezes nos esquecemos, que está relacionada com a imagem da farmácia. Quando o utente olha para a nossa montra, ele está a receber informação. Nós estamos a comunicar com ele. Quando o utente entra na farmácia, vê as gôndolas, vê os lineares, vê as nossas batas, nós estamos a comunicar com o utente. A imagem da farmácia é uma importante forma de comunicar com os nossos utentes. Mas então, para que é que nós vamos precisar de alterar isso na farmácia? Sabemos que a farmácia não tem percorrido um caminho fácil, estamos fartos de ouvi-lo, e nós então temos que recorrer a ferramentas para conseguir criar uma imagem, para nos conseguirmos destacar. E é isso que o marketing pretende, criar uma imagem coesa da farmácia e aumentar assim a sua notoriedade. Queremos comunicar com os utentes, para além da forma habitual ao balcão, de várias formas. Queremos mostrar inovação e dinamismo e aí fidelizar o utente, com o resultado final, obviamente, de aumentar as vendas e melhorar a nossa rentabilidade. Então, o que é que vamos abordar hoje? Dentro do marketing, que temáticas vamos abordar? Falar de plano de marketing ou plano de atividades, plano de ações, de forma a que a farmácia seja dinâmica e consiga interagir com a comunidade. Falamos um bocadinho de comunicação digital e outras formas de conseguir chegar ao utente. Conversar ainda sobre os serviços que a farmácia pode realizar de forma a se distinguir da concorrência, por exemplo. Abordar ainda o tema de cartão de fidelização e da dinamização, do espaço da farmácia, a gestão dos lineares, a otimização, a imagem. Antes de começarmos esta viagem e antes de começarmos a pensar no plano de marketing, vamos parar um bocadinho e peço-vos que façam este exercício na farmácia, parar para pensar quem são os vossos utentes. Claro que muitas vezes vocês já conhecem bem os vossos utentes. Há farmácias que podem ter mudado de local há pouco tempo, mas há outras que já estão há muito tempo inseridas na mesma comunidade. Mas precisamos de perceber bem quem são os nossos utentes e onde é que nós estamos inseridos. Depois conhecer a concorrência. Concorrência pode ser direta, podem ser farmácias, podem ser locais de venda de medicamentos não sujeitos à receita médica, podem ser perfumarias. No outro dia, engraçado, falava com um colega de uma farmácia no Porto e que ele dizia, agora até a Vorten é minha concorrente, porque a Vorten vende chocolates e nós na farmácia também vendemos chocolates. Portanto, quem é que são os nossos concorrentes? É importante pensarmos um bocadinho sobre isso. Depois, tudo isto só é possível quando nós temos parceiros que nos apoiem e que nos ajudem a realizar estas novas iniciativas. E então temos que pensar quem são os laboratórios que nos podem apoiar, ou mesmo na comunidade, quem é que nos pode apoiar. Que lojas é que nós temos ao nosso lado?
Temos um ginásio, que parcerias podemos fazer? Temos que ver que às vezes, pensar que às vezes os parceiros não são só os laboratórios, mas muitas outras lojas ou serviços que tenhamos à nossa volta. Depois, pensar o que é que queremos dinamizar na farmácia. O que é que está mais parado? Que categorias é que vamos fazer crescer? E no fim, como é que nós vamos medir o sucesso da nossa transformação? Pensemos então em como operacionalizar tudo isto. Em primeiro lugar, e mais importante que tudo, a envolvência da equipa. A equipa precisa de estar envolvida em todas as ações da farmácia. Podemos até pedir ajuda à equipa para elaborar connosco um programa, um plano de marketing. Podemos selecionar 2 ou 3 colaboradores e pedir-lhes para que nos ajudem a pensar como é que vamos implementar esta novidade na farmácia, como vamos fazer. Já sei que todos fazem reuniões semanais com a equipa, assim espero, ou quinzenais, ou na pior das hipóteses mensais. Vamos aproveitar essas reuniões, quer para envolver a equipa, quer para os motivar, quer para pedir ideias, conselhos e formas de trabalho. Ao fazermos isto, estamos a criar um comprometimento e sabemos que uma equipa comprometida mais facilmente chega aos objetivos que nós pretendemos e ao sucesso. É importante, no fim de tudo, não esquecer de dar feedback. Como é que as coisas estão a correr? Como é que as vendas estão a reagir a estas nossas alterações? O feedback é talvez uma das partes mais importantes que tínhamos que fazer com a equipa. Já falei um bocadinho sobre isto e é importante então pensarmos e repensarmos os nossos parceiros de aposta. São raras as farmácias que têm orçamentos para o marketing, mas temos todos sempre um laboratório com quem temos mais ou menos confiança, mais ou menos fidelidade e com quem trabalhamos mais. E são esses mesmos laboratórios que nos podem apoiar. Se nós fizermos esta programação e estes planos com alguma antecedência, temos tempo para comunicar com o laboratório, para lhes pedir ajuda e até pedir ideias. Tudo isto vai ajudar a reforçar a confiança que os laboratórios têm em nós e nós temos neles. Tem que ser uma relação win-win, em que se cresça ambas em conjunto, em que ambas as partes cresçam. A farmácia consegue parceiros, patrocínios e o laboratório aumentar as vendas ou a sua dinâmica ou a notoriedade do laboratório em si e dos seus produtos. Claro que tudo isto implica aumentar a rentabilidade. O que nós queremos na farmácia no dia-a-dia é aumentar a rentabilidade. Então, para que tudo funcione bem, com alguma antecedência, temos que pensar nas compras, temos que pensar nas marcas que queremos desenvolver, quais são as marcas que temos na farmácia que nos dão mais rentabilidade e então o que vamos fazer para que elas cresçam e, como nós dizemos sempre, boas compras transformam-se em boas vendas. Podemos ainda aproveitar algum tipo de atividade para melhorar a nossa gestão de VIPs, aqueles produtos que temos na farmácia já há algum tempo, ou ainda produtos que estejam a aproximar-se do fim de validade. Comecemos então com o plano de atividades. Peço desculpa, passei um slide a mais. Plano de atividades. O que é pretendido fazer com o plano de atividades? O que nós queremos é criar dinamismo na farmácia, que a farmácia realize uma atividade de forma, uma no mínimo por mês, 2 por mês, numa forma coerente e constante. Sabemos que muitas farmácias comemoram o Dia da Mãe, que se aproxima aí, ou o Dia do Pai, ou o Natal, mas não chega. É preciso haver um dinamismo constante na farmácia. Sugerimos normalmente que seja de uma forma quinzenal. Aqui temos, por exemplo, um plano de atividades 2 meses. Basta pegarmos num Excel, basta pegarmos numa folha e vermos que dias é que nós queremos comemorar na farmácia, que dias comemorativos temos. E de aí desenhar um plano. O que vamos fazer na montra, o que vamos divulgar no Facebook, que tipo de atividades vamos fazer, que produtos queremos dinamizar. Normalmente a escolha das atividades são muito baseadas em dias festivos.
mas não tem que ser. Existem dias interessantes como o Dia da Água, o Dia do Sorriso, que podemos aproveitar para comemorar. Tem ainda dias ou feriados regionais. Ou podemos aproveitar dias de... Imaginem que o laboratório lança uma marca nova, um antissolítico. Por que não fazer uma quinzena de cuidado corporal, aproveitando o lançamento dessa marca? Esse é o objetivo, atividade e dinamismo na farmácia. Podemos então transformar o que são boas compras em boas vendas. Podemos criar atividades que estejam relacionadas com a comunidade. Podemos ir às escolas, já muitos certamente fazem. Podemos trazer a escola à farmácia. Podemos ir a um lar. Bem, é dar asas à imaginação e pôr a equipa a pensar. Sabemos que todos em conjunto pensamos sempre mais e melhor. Temos aqui alguns exemplos de dinâmicas temáticas que têm resultado nas farmácias. Tentei-vos trazer umas um bocadinho diferentes do habitual para tentarmos ver se é possível achar nas nossas farmácias de forma a dinamizá-las. Começamos com aulas de ginástica. Como falei há pouco, podemos fazer parcerias com ginásios, workshops de grávidas, sessões de yoga do riso. Ainda há pouco tempo foi o Dia Mundial do Sorriso, em que sei que algumas farmácias aproveitaram para dinamizar os bucodentários, mas podíamos também ter convidado um professor de yoga do riso e trazê-lo para a farmácia para fazer os nossos utentes rirem à gargalhada. Podemos aproveitar o lançamento de um produto para convidar os nossos utentes para lanchar. Um chá e uns scones sabem sempre bem. Ou imaginem que a farmácia vai comprar uma nova marca. Podemos fazer o lançamento da marca da farmácia. Ou a farmácia fez obras e vai fazer uma reabertura. Podemos convidar os nossos utentes. Vamos ter uma categoria nova de produtos. Podemos convidar os nossos utentes. Podemos fazer como se fosse uma festa em cada uma destas novas introduções na farmácia. Podemos ainda fazer rastreios, quer dentro da farmácia, quer fora da farmácia. É importante fazermos rastreios nas escolas, nos mercados municipais. Cada vez que nos convidem e se lembrem de nós devemos estar presentes. Workshops nas escolas, de acne, higiene oral, alimentação e por aí fora. E sabemos que os laboratórios, os nossos parceiros, muitas vezes nos ajudam, quer com material, quer com amostras, quer com formação. Organizar caminhadas já não é novo, quer no Dia Mundial da Atividade Física, quer no aniversário da farmácia, quer no início da primavera. O que vos quero dizer é que nós podemos ser criativos e fazer a atividade não tem que ser no dia em que era suposto acontecer. Podemos dar asas à imaginação e fazer acontecer de outra forma. Podemos, no Dia Mundial da Criança, convidar um contador de histórias. Ou, porque não, esse contador de histórias vir à farmácia no Dia Mundial da Leitura. Percebem? O objetivo é dar asas à imaginação. Estou a ver que estão aqui a partilhar no chat o que é que cada farmácia costuma fazer de atividade e acho que é importante aproveitarmos este momento para partilhar entre nós o que é que cada uma farmácia faz e o que é que já fez que correu bem. Vamos lá partilhar essa informação entre nós. E então, como vamos estruturar nós esta nossa atividade e este nosso plano? Eu aconselho a que estes planos sejam estruturados de forma trimestral, de 3 em 3 meses. Em janeiro já devemos estar a planear o segundo trimestre, com 3 meses de antecedência e um trimestre de cada vez. Porque assim, primeiro, não gastamos tanto tempo, porque de uma só vez conseguimos planear 3 meses. Depois, se o fizermos com antecedência, temos mais tempo para contactar os laboratórios, para envolver os colaboradores. E então, a primeira fase é mesmo identificar os colaboradores da equipa que nos vão ajudar a desenvolver este plano de atividades. Depois devemos agendá-lo. O que é que vamos fazer? Será que vamos comemorar o Dia Mundial do Sorriso ou vamos fazer a Semana do Sorriso? Criar uma agenda para as nossas atividades, semelhante à que mostrei anteriormente. E depois, se o fizermos com antecedência, temos tempo então de contactar os laboratórios e
de preparar a farmácia e de falar com os nossos utentes. Com antecedência, conseguimos convidar os nossos utentes para participarem nas nossas atividades. E então o passo a seguir é abordar os utentes e divulgar o que nós pretendemos fazer. Não tenham vergonha de divulgar ao balcão as atividades. É importante fazê-lo, envolver a equipa de forma a que anunciem as atividades ao balcão. Depois, na véspera, é importante garantir que a farmácia está preparada, que a imagem e o espaço de farmácia estejam prontos para receber essa atividade. E ainda na véspera, confirmar as marcações. Quantas vezes já marcámos mini faciais, temos 10 marcações e no dia só aparece uma ou duas pessoas. É importante nós mandarmos uma mensagem ou ligarmos aos utentes a relembrar a marcação para o dia a seguir. O que se pretende nisto tudo é dar asas à imaginação e ser criativos, o mais criativo possível, sem remar naquele sentido constante que nós temos feito de comemorar o mesmo dia com as mesmas atividades. Planeada a nossa agenda, é importante pensarmos como vamos comunicar aos nossos utentes. Como é que nós costumamos comunicar com os nossos utentes? Falamos um bocadinho de comunicação digital. A palavra do dia digital. O tempo passa e o que era antes já não é hoje e os nossos utentes comunicam de forma diferente do que acontecia antigamente. Portanto, temos que pensar, cada vez que queremos comunicar com os nossos utentes, e antes de escolher o tipo de comunicação, pensar em quem é o nosso público-alvo, o que é que nós queremos transmitir ao utente com as nossas mensagens, o que é que a nossa concorrência faz e como é que ela comunica com os utentes, como é que nós nos vamos diferenciar e que valor acrescentado é que vamos oferecer ao nosso cliente. Comecemos pelo Facebook. Esta é uma ferramenta gratuita e por isso muito utilizada e que muitas das farmácias já devem ter. Se quiserem podem partilhar na parte do chat quem tem Facebook, quem tem boas experiências com o Facebook. O Facebook chega realmente a muitos utentes e a muita gente e num espaço de tempo muito curto. E por isso, antes de nós decidirmos ter uma página de Facebook, devemos pensar e conhecer algumas regras, chamemos-lhe assim, de publicação. Primeiro, perceber a que clientes é que nós chegamos através do Facebook. Certamente não chegamos a toda a gente. Pode haver uma faixa etária mais elevada de pessoas que não tenham Facebook. Portanto, para essas temos que arranjar depois outra forma de comunicar. Mas, quanto ao Facebook, pensemos que não interessa só abrir uma página de Facebook. Interessa que exista um dinamismo também na página do Facebook e que existam publicações feitas. O ideal é termos publicações diárias, uma por dia. Isso seria o ideal. Às vezes temos muito para dizer e podemos fazer mais do que uma publicação, mas não se esqueçam, muitas publicações parece que estamos a invadir o espaço dos nossos utentes. Portanto, no máximo 3 publicações por dia. As publicações que têm mais impacto, está mais provado que são as fotos, as imagens. E então, se usarmos fotos, que o façamos com imagens de boa qualidade. Não se esqueçam que num rápido momento, em segundos, nós chegamos a muita gente. Portanto, o que fizermos temos que fazer bem. Depois, a nível de textos, se estes textos forem para acompanhar a imagem, que sejam textos curtos, de 2 ou 3 linhas. E devemos não ter frases muito compridas, frases curtas, e utilizar o parágrafo por isso mesmo, para não haver frases compridas demais. O Facebook, se nós temos uma página institucional, oferece-nos umas ferramentas, inúmeras ferramentas que nós devemos aproveitar. Não sei se conhecem e costumam utilizar a estatística. O separador da estatística permite-nos perceber quem ou em que zona geográfica estão as pessoas que nos seguem. Permite-nos perceber a que horas do dia é que nos vêm visitar e vão ao Facebook. E então, aproveitando essa informação, sabemos que
se nos vem, a maioria dos nossos utentes vai ao Facebook às 9 da noite, é para essa hora que nós devemos agendar as publicações. Não temos tempo durante o dia para estar sempre ligados ao Facebook, o tempo é preciso para outras coisas bem mais importantes, então a melhor forma será mesmo agendar. Podemos num dia agendar as publicações de toda a semana e variar o tipo de publicação. Uma vez podemos pôr a farmácia, outras vezes podemos pôr a equipa, outras vezes podemos falar das nossas campanhas, outras vezes sobre os lançamentos de produtos que tínhamos na farmácia. Aquelas atividades que planeámos anteriormente e de que falámos anteriormente são para ser divulgadas pelo Facebook e através do Facebook. Podemos ter concursos no Facebook com os nossos utentes, podemos até usar o Facebook para fazer inquéritos aos nossos utentes e conhecê-los melhor. Se nós temos dúvidas sobre quem nos segue no Facebook, o inquérito é uma ótima ferramenta. Depois do Facebook, temos ainda sites. Há farmácias que já têm sites e há dois tipos de sites que podemos falar. O mais comum é termos o site institucional, que é uma página de apresentação. E como tal, falamos dos serviços que a farmácia tem, os contactos, as campanhas. Podemos ainda pôr um separador para o conselho farmacêutico e isso é interessante, ter sempre um artigo diferente de 15 em 15 dias. Podemos apresentar a nossa equipa, podemos falar das atividades que vamos ter e aproveitar, explorar bem o site para esse tipo de informação. Existe depois o site de compras, em que se pode fazer compras online. Esse é um site ligeiramente mais burocrático, porque implica o registro no Infarmed. E o Infarmed pede-nos alguns detalhes, para além do local, da direção técnica. Temos que referir qual a área geográfica em que pretendemos entregar o produto e o tempo provável de entrega, e quais as formas de pagamento que são aceitas. É preciso que esteja identificado o diretor técnico e o site contenha os seus dados. Todas estas formas de comunicação servem para clientes diferentes, muitas vezes, e servem para comunicar atividades que tínhamos diferentes. Eu revisto, porque muitas vezes as nossas farmácias, eu reparo que até têm atividades, mas depois só na semana antes é que começam a anunciá-lo ao balcão. Depois assim é difícil nós conseguirmos preencher a agenda. É importante conseguirmos atrair os nossos utentes para as nossas atividades. Apps. Provavelmente já conhecem, muitas farmácias até já a têm. As apps são aplicações de telemóvel que a farmácia pode ter. Existem aplicações da própria farmácia, aplicações que a farmácia mandou desenvolver e que têm informação da farmácia. Ou existem apps de grupos, como sabem, que o grupo desenvolveu uma app que cada farmácia, personalizou para si. Eu sei que muitas vezes parece estranho falarmos de apps porque nem todos os nossos utentes têm telemóvel. Deixo-vos aqui uns dados já de 2012, não são recentes. É o último estudo feito pela Marktest sobre a utilização de telemóvel em 2012. E acreditem que entre 2012 e 2016 houve uma evolução muito grande no que toca a novas tecnologias. Então, 99% dos adultos entre os 25 e 44 anos têm telemóvel. 90% das crianças entre os 10 e os 14 anos têm telemóvel. E quase 70% das pessoas com mais de 64 anos usam telemóvel. Metade dos telemóveis do nosso país são smartphones. Às vezes parece que isto não é assim na nossa comunidade, mas a verdade é que é. O telemóvel está cada vez mais difundido e é uma prática comum. Dou-vos o exemplo de que ontem fiz uma viagem de comboio e para mim bilhete de comboio é uma coisa que já não existe, porque faço a compra online e depois só tenho que mostrar online o bilhete. E à minha frente vinha um senhor que devia ter os seus 70 anos e quando o revisor passou, ele mostrou-lhe o telemóvel.
Percebem? Nós às vezes olhamos para as pessoas e achamos que não tem idade para ter um telemóvel, ou sim, tem um telemóvel, mas dos mais antigos e mais básicos, mas não, ele tinha um smartphone e utilizava o smartphone. Nada me dizia que aquela pessoa era uma pessoa tecnologicamente avançada. Então, as apps, como vos disse anteriormente, são mais uma forma de comunicar com os nossos utentes. Quanto mais bem explorada estiver a app, melhor. Nós podemos, para além dos dados como localização da farmácia, dos serviços que temos, do horário, podemos partilhar na nossa app a nossa agenda de atividades. E existem apps que permitem ao utente marcar e agendar. Imaginemos que nós temos um mini facial na farmácia marcado para amanhã. Um utente que tenha a aplicação da nossa farmácia e se tiver a divulgação dessa mesmo mini facial, pode fazer a marcação, tem a agenda e pode escolher a hora. Agora, é importante que a app, como todas as outras ferramentas, seja atualizada com constância e que seja que lhe introduzam a informação. Não me interessa ter uma app se eu não falo da agenda que tenho e se não atualizo a agenda da farmácia. Todos estes meios de comunicação só funcionam se nós introduzirmos informação e os atualizarmos. Falemos a seguir de mailings. Mailings são e-mails que nós podemos enviar aos nossos utentes com campanhas, com promoções, com a nossa agenda. Claro que isto só é possível se nós tivermos as fichas dos utentes bem preenchidas, com os contactos e com os nossos mails. Para além dos mails, que tenham o perfil do utente. Eu não vou enviar para um senhor de 60 anos o mail de um produto, de uma promoção de fraldas. Não faz sentido. É melhor nós termos o perfil preenchido, filtramos aí o tipo de cliente e enviamos mails apropriados para cada tipo de cliente. É uma comunicação mais direcionada e certamente funciona melhor. A seguir, porque ainda existe gente que não tem mail ou que não tem apps, não tem telemóvel, podemos escrever newsletters, pequenas revistas feitas pela farmácia, de uma forma mensal, de 2 vezes por mês, de 2 em 2 meses, e onde nós pomos artigos da farmácia, colocamos a nossa agenda, e reforço a importância de termos uma agenda planificada com antecedência, porque assim podemos comunicá-la também na newsletter, podemos pôr curiosidades, podemos falar sobre a nossa equipa e podemos pedir a colaboração dos parceiros. Pode o parceiro fazer publicidade na newsletter e patrocinar-nos a newsletter. Podemos ter e devemos artigos mais ou menos científicos escritos por nossos colaboradores e assim conseguimos envolver a equipa. Imaginem, esta semana um farmacêutico faz um artigo sobre cuidados capilares. Se estivermos na primavera ou no outono ainda faz mais sentido. Daqui a um mês, outro farmacêutico faz sobre a importância da proteção solar e fazê-lo de uma forma menos publicitária, mas de uma forma mais científica. Para além de envolver a equipa, ajuda-nos a ter uma newsletter mais composta. Ainda podemos comunicar, e é importante desenvolver a farmácia através dos serviços. Eu sei que é um tema polémico, que as farmácias já têm serviços diversos, mas eu trazia-vos hoje só exemplos de serviços realizados por farmacêuticos e, desta forma, mais prazerosos para quem trabalha e dentro das legalidades. Então, por que não começarmos a implementar na nossa farmácia? Alguns anos atrás falou-se, mas entretanto interrompeu-se, o aconselhamento farmacoterapêutico ou seguimento farmacêutico, como quiserem chamar. Como sabem, os nossos utentes muitas vezes tomam são polimedicados, não é? Tomam muitos medicamentos diferentes e muitas das entradas nos hospitais são exatamente por problemas relacionados com os medicamentos. Ou por falta de toma, ou por toma em excesso,
ou por troca de medicamento. E cabe a nós, farmacêuticos, ajudar neste problema. Podemos ainda, e há programas para isso, para acompanharmos os nossos doentes, pacientes diabéticos, os nossos utentes com tensão arterial alta. Podemos explorar esse campo, podemos ainda fazer consultas / aconselhamento de desabituação tabágica. São serviços que podemos prestar aos nossos utentes e que são de extrema importância. Podemos ainda, e muitas farmácias já o têm, fazer análises de pele. Quem tem a máquina que serve para fazer este tipo de testes deve usá-la. Porque eu digo isto porque infelizmente conheço algumas farmácias que têm a máquina guardada num armário. Toca a sair do armário, vamos utilizá-la. Ela, para além de ter um valor e ter-nos custado dinheiro, temos que a rentabilizar. E, como sabem, vamos conseguir dar, se calhar, um aconselhamento mais preciso de dermocosmética se nós usarmos a máquina. E é uma coisa muito interessante de se fazer com a máquina. Primeiro testamos a pessoa, damos o nosso aconselhamento e pedimos a pessoa para voltar um mês depois para avaliar novamente e ver o efeito do creme, da loção, do tónico na pele da pessoa. Portanto, conseguimos criar mais um laço, pedir à pessoa para voltar e acompanhá-la ao longo do tempo. Podemos falar ainda da preparação individualizada de medicação. Voltando aos problemas relacionados com os medicamentos, esta é uma boa forma de os evitar. E é um ato muito personalizado e o utente vai se sentir especial. Claro que se deve cobrar algum dinheiro por isso, porque tudo tem os seus custos, mas este ato faz com que o utente sinta que a farmácia está preocupada com a sua medicação. E quando falamos de pessoas mais velhas, muitas vezes os filhos ficam mais descansados quando a farmácia trata da medicação. Sabemos que com os genéricos há pessoas a tomar o mesmo medicamento 2 vezes, porque a caixa é diferente e ele não se apercebeu que estava a tomar o mesmo medicamento. Esta é uma boa maneira de ajudarmos os nossos utentes e de criar laços com eles. Como vos falei no início, outra forma de comunicar é através da imagem, da exposição dos produtos e do nosso espaço de farmácia. Assim, à partida, digo-vos que o encontro mais vezes na farmácia, porque nós temos um programa de otimização de lineares que ajuda nisso mesmo, a organizar o espaço e a perceber a rentabilidade de cada linear. O que encontro mais vezes de errado é o excesso de informação. O excesso de autocolantes, o excesso de cartazes, o excesso de promoções. Tenham a farmácia mais clean, mais organizada, porque vai causar uma outra imagem ao utente. Para nós gerirmos o nosso espaço, o que é que temos que perceber? Que famílias de produtos ou categorias nós temos? E se essas famílias de produtos estão adaptadas aos nossos utentes. Acontece muito, podem fazer aí, confessarem-se no chat, porque acontece muito nós termos 6, 7 lineares dedicados a bebê, quando na verdade quase não temos utentes bebés. Ou não termos espaço dedicado à ortopedia, quando a grande maioria dos nossos utentes estão numa faixa etária mais alta. Temos que adaptar as nossas categorias de produtos aos nossos utentes. E também aqui temos que ser criativos, não ter sempre o mesmo tipo de categoria. Se virem, 90% das farmácias têm bebê, têm mamã, têm dermocosmética, capilares, bucodentários e muitas vezes não saímos daqui. Mas como o mundo pula e avança e a atualidade está em constante transformação, a farmácia assim deve estar também. Todos sabemos que agora a moda é running, correr, exercício físico, estilo de vida saudável. Por que é que não vamos criar uma categoria para isso? Muitas vezes nós temos na farmácia produto para isso, nem precisamos de fazer encomendas. Temos joalheiras, temos suplementos alimentares, temos barritas de cereais. Por que é que não vamos criar uma zona só para o atleta, por exemplo? Ou só
para o corredor, ou uma categoria de vida saudável, em que pomos os nossos produtos de dietética. O que eu queria vos passar era isso, é importante adaptar as categorias aos tempos a que correm, e daqui a 2 anos não vai ser igual, de certeza. O que tem acontecido nos últimos anos, e se tem notado nas farmácias, é que a categoria dos suplementos alimentares tem tido mais vendas. Se tem tido mais vendas, temos que expor melhor e mais. Temos que ocupar mais lineares com a exposição de suplementos alimentares. É isso que se pretende com a otimização dos nossos lineares. Depois de escolhidas as categorias, temos que as distribuir na farmácia baseando-nos nas zonas quentes e nas zonas frias. Sabem que as zonas quentes têm mais fluxo de gente e as zonas frias são as zonas onde menos utentes passam. As zonas quentes vão sempre ser quentes e as zonas frias não é por pormos lá produtos mais atrativos que vão passar a ser zonas quentes. Portanto, produtos que nos dão rentabilidade, colocá-los sempre nas zonas quentes da farmácia. Toda esta gestão de espaço deve ter uma gestão. Devemos fazer um plano de montras, um plano de expositores de balcão, porque sim, os nossos balcões todos sabemos como é que estão, cheios de expositores e excesso de informação, quando não é isso que nós pretendemos. Devemos ter um plano que esteja alinhado com o nosso plano de atividades. Se nós, agora em maio, comemorarmos ou fizermos um dia dedicado às alergias, imaginemos, vamos ter os nossos balcões, se calhar, com expositores antialérgicos. Tem que haver uma coerência na comunicação. Depois, o que dizia, a imagem clean e a comunicação simples. Quanto mais simples, mais fácil. Não é preciso, se nós temos uma promoção, devemos investir nessa promoção. Não devemos ter várias promoções a acontecer, várias gôndolas promocionais. Isto vai distrair e desfocar os nossos utentes. Toda esta exposição de produtos deve ser vista com alguma periodicidade. Eu aconselho a que façamos 2 vezes por ano, analisar a nossa rentabilidade dos lineares e alterar de acordo com dessa mesma rentabilidade. O objetivo de tudo isto e da exposição é que os produtos se tornem mais apetecíveis para o utente e que ele mais facilmente chegue a esses produtos. É que, para além das premeditadas, o utente tenha ideias novas e lhe apeteça fazer compras impulsivas, tornar os produtos mais desejáveis. Nós sabemos que o processo de compra tem sempre um lado racional e um lado emocional. O lado racional é a compra premeditada, mas vamos deixar fazer com que o lado emocional dos nossos utentes seja ativado e por isso a boa exposição é importante. Trago-vos a seguir 2 imagens de uma farmácia, só para muito brevemente vermos. Temos 3 lineares e depois de cuidarmos um bocadinho e de alterarmos a exposição com os mesmos produtos, o que podemos fazer. Isto era o antes e isto depois. Como veem, às vezes um bocadinho mais de dedicação na exposição, e eu sei que no dia a dia da farmácia é bastante difícil, mas ter alguém responsável para o fazer é muito importante, porque é mais fácil encontrar um produto e que se torna possível comprar num linear assim organizado. Ainda vos queria falar do cartão de fidelidade e da importância do cartão de fidelidade. Existem cartões de fidelidade próprios da farmácia, existem de grupos, de associações. O que é importante e a finalidade principal do cartão de fidelidade é nós termos os dados dos utentes e percebermos os utentes e o que é que eles nos compram. Perceber o perfil de consumo dos nossos utentes. E, claro, estimular as compras, porque se nós formos acumulando pontos ou vouchers, estamos a fazer com que mais facilmente o utente volte à nossa farmácia. Para tudo isto funcionar bem, é preciso preencher o máximo de dados possíveis nas fichas do utente e associar as vendas ao cartão de fidelidade. De ações promocionais é outra forma de criar dinamismo na farmácia. Mas a minha pergunta era:
Quando pensamos em promoção, em que é que pensamos? A primeira coisa que nos vem à cabeça é desconto. Porquê? Porquê que é desconto? É um mau princípio, porque vamos estar a baixar a nossa margem, vamos estar a baixar a nossa rentabilidade. Promoção significa promover um produto. Eu posso fazer uma campanha promocional, promovendo o produto com amostras, com testers, promovendo o produto tendo uma promotora, promovendo com degustações, com ofertas de brindes, com outro tipo de promoção sem ser o desconto. E sim, o desconto é uma boa forma de promover, mas não devemos abusar dessa forma. Queria que entendessem isto, que promoção então não é o mesmo que desconto. Quando pensam em promoção, não pensem logo em desconto. E aí podemos também, mais uma vez, contar com os nossos laboratórios. Os nossos laboratórios podem nos ajudar nas nossas campanhas a promover os produtos. Quando fazemos uma atividade na farmácia e quando fazemos uma promoção, temos tendência a pôr o produto na gôndola, tirá-lo da prateleira e pô-lo da gôndola. E isso às vezes pode causar alguma confusão aos nossos utentes. Aconselho que, quando queiram expor melhor o produto, mantenham o produto na prateleira e também o ponham na gôndola. É o que se chama um ponto normal, onde ele sempre esteve, na prateleira, e onde o utente já sabe que ele está, e o ponto promocional, que é na gôndola de promoções, onde o utente vai vê-lo certamente também quando entrar na farmácia. É importante que estas promoções sejam limitadas no tempo, porque dá a ideia de escassez. Nunca devemos ter uma promoção mais de 30 dias. E quando anunciamos uma promoção, devemos dizer termina e a data a que termina. Porque senão o utente pensa, venho para amanhã, venho depois da manhã, e períodos curtos. O ideal será 15 a 30 dias no máximo. Feitas todas estas alterações, ou pelo menos pensadas, eu queria que o que eu gostava, confesso, era que amanhã se sentassem na farmácia e pensassem o que é que eu posso fazer de diferente do que estou a fazer até agora. Seguindo aquele meu lema inicial, qual é aquele bocadinho que eu posso fazer de mais e de melhor? Que membros da equipa é que eu vou selecionar para me ajudarem a fazê-lo? Que ações é que eu quero fazer na minha farmácia, se eu não as faço já? Com que periodicidade quero fazer? Com que parceiros é que eu quero fazer? E o objetivo é que isto seja feito de uma forma constante, com ferramentas fáceis. Não vale a pena nós desenvolvermos um Excel muito complicado para isto, porque depois sabemos que não o vamos usar. Portanto, de forma simples e com alguma continuidade no tempo. Conhecidos os nossos utentes, ou se não os conhecermos, podemos fazer inquéritos, que muitas vezes nos dão informação. Sabendo já então quais são os parceiros e os utentes, vamos começar a nossa nova atividade na farmácia. Atividade realizada e, no fim, é preciso medir, que muitas vezes é a etapa que nos falha. Chego às farmácias e pergunto, então, correu bem o mini-facial? Sim, correu bem. Isso o que é que significa? Não sei. Quantas pessoas vieram? 5. Houve vendas? Não sei. O objetivo é que exista uma medição e se perceba o sucesso de cada ação. Não quer dizer que eu, com cada ação, pretenda vendas imediatas. Se eu for a uma escola, eu não vou ter vendas imediatas, mas posso ter retorno. Posso ter atraído os pais, posso tenho uma intervenção comunitária, ou posso, para retornar em vendas, levar um voucher à escola de desconto num produto qualquer e ver quantos vouchers voltam à farmácia. Então é preciso medir quantos rastreios fizemos ou testes, se for esse o caso, quantas pessoas convidámos e quantos utentes participaram. Acontece muito, convidámos 100, participaram 10. Daí a importância a comunicação ao balcão, daí a importância o agendamento escrito, que causa um compromisso com o nosso utente,
E daí a importância de, na véspera da ação, ligarmos aos utentes a relembrar que têm uma marcação. Podemos ainda medir a nossa taxa de sucesso pela percentagem de clientes novos ou pelo número de fichas de utentes criadas. Sei que às vezes é difícil medirmos a percentagem de novos clientes, mas se nos basearmos pelas fichas de utente, temos uma ajuda. Todas estas atividades que nós realizamos devem ter um objetivo, e esse objetivo deve estar escrito e tem que ser mesurável. E então agora, chegado ao fim da atividade, podemos ver se esse objetivo foi atingido ou não. Em número de vendas, em número de rastreios, tudo isto que temos falado até agora. Podemos ver e medir o valor médio de venda. Naquele dia em que esteve a promotora, qual foi o valor médio de venda? Aumentou ou não aumentou? É um exercício interessante de se fazer. E depois ver o crescimento e as vendas do produto ao longo do tempo. Muitas vezes eu posso promover um antissolítico hoje e isso não me resultar hoje em vendas. Mas amanhã o utente volta e compra. Portanto, ver neste próximo mês o que é que aconteceu às vendas daquele produto. E muito importante, fazer inquéritos de satisfação aos nossos utentes. É a melhor forma de nós percebermos os desejos, a necessidade e a satisfação dos utentes. É verdade que eles já nos dizem muitas coisas na farmácia, mas muitas vezes sentem-se inibidos de dizer algo mais. E então o inquérito é a melhor forma, um inquérito anónimo, de percebermos o feedback dos nossos utentes. E com isto terminamos esta curta, porque foi muita informação para uma hora e acreditem que falar uma hora só de marketing é muito pouco, porque o marketing é muito para além disto. Principalmente sobre os planos de atividades e comunicação com o utente. A Ideias e Desafios tem um programa Pharma Upgrade, vocacionado inteiramente para farmácias, com 3 vertentes muito importantes no funcionamento do dia-a-dia de uma farmácia. Os recursos humanos, e falamos da motivação da equipa, da avaliação de desempenho e da liderança até. Ainda de marketing, em que falamos da comunicação, temos programas de otimização de lineares, de agendamento de atividades, etc. E de vendas, formação de vendas à equipa, como servir melhor o utente, aplicar técnicas de vendas e rentabilizar um bocadinho mais a nossa farmácia. E podemos agora ter aqui uns minutinhos, ainda faltam 7 minutos para terminar, para colocarem algumas questões, todas as questões que quiserem. Aproveito para vos convidar para a próxima palestra, que vai ser no dia 13 de maio, peço desculpa, sobre a avaliação de desempenho. Vai ser feita pela colega Anabela Conte, que hoje está aqui de forma dinâmica no chat, a pôr-vos à vontade para algum tipo de questão que queiram colocar. Fica o meu contacto e o site da Ideias e Desafios, se quiserem fazer uma visita. Quanto a questões, estou a ver que não temos muito. Bruno, respondendo à sua pergunta, as farmácias pequenas também têm hipótese de ter algum dinamismo, têm hipótese de ter agendamentos e planos de atividades e de comunicar com o utente. Distribuímos, tem menos elementos, se calhar a equipa, distribuímos pelos elementos que temos as atividades. Temos, claro, que adequar as nossas atividades sempre à farmácia que nós temos. Obrigada pelo feedback, Ana Rita.
Ainda temos mais 5 minutos, se quiserem fazer alguma pergunta. Eu sei que é sexta-feira e a vontade é de ir gozar este fim de semana grande que aí vem. Teresa, olá, quase que somos vizinhas. Teresa, sobre os descontos, a minha opinião não é favorável. Eu não concordo com os descontos nas farmácias e, como disse, não é a melhor forma de promover a nossa farmácia. Na última instância, recorrer aos descontos. Eu acho que na farmácia o que nos distingue somos nós, profissionais, a comunicação que temos com o nosso utente, a forma como o tratamos e lhe damos importância. E às vezes é isso que temos que mostrar aos nossos utentes. Relativamente aos descontos, muitas vezes os utentes dizem-nos a farmácia X faz e vocês não fazem. E nós podemos tentar brincar e dizer, pois, mas aqui tem um aconselhamento melhor, mas aqui preocupamos-nos mais consigo. E um desafio que muitas vezes, se for nos produtos, nos medicamentos sujeitos à receita médica, não há forma do preço variar, não é? De farmácia para farmácia. Mas muitas vezes sabemos que há farmácias que fazem descontos, mas têm a partir de um preço inicial mais alto. Sim, Bruno, as amostras são ótimas maneiras de promovermos o produto e mostrar ao utente que ele é especial quando lhe estamos a dar a amostra. Estamos-lhe a dar um brinde, estamos a fazê-lo experimentar na farmácia também é bom. Muitas vezes as amostras ficam na farmácia até passar de validade, isso é que nunca pode acontecer. Sim, Teresa, já sei que nos medicamentos sujeitos à receita médica se fazem descontos. A minha opinião e que não o deve fazer. Não sei se há mais alguma questão. Tinha uma pergunta sobre a periodicidade dos posts no Facebook. O ideal é uma por dia, baseada no que vimos na estatística, na hora que mais utentes estão. É que sabemos que quem não é visto não é lembrado. É o que vos dizia, mais do que uma não aconselho. O problema de não termos uma regularidade é que depois vai caindo no esquecimento. Sim, podemos eventualmente publicar dia sim, dia não, mas não fazer disso o hábito. O ideal é uma publicação por dia. Mas a forma mais fácil de fazer e de custar menos é agendarmos. Podemos um dia fazer logo 3 ou 4 publicações, agendar 3 ou 4 publicações para na hora mais importante ela ser publicada, perdão. Ana Rita, sim, o que diz é verdade. Nós com o Facebook, em princípio, não atingimos todas as faixas etárias. E por isso é que depois falei também da newsletter, em que, como é em papel, conseguimos mais uma vez chegar aos nossos utentes. Ângela, o Facebook já faz isso. Se tiver uma página institucional, tem um separador que diz publicações e aí pode agendar a publicação. Marca a hora e o dia que quer que ela seja publicada.
Formato específico para a newsletter, Teresa, eu aconselho uma revista de 4 páginas, 3, 4 páginas, pode ser A4, pode ser A5, não existe um formato específico, o que seja mais confortável para a farmácia e para os conteúdos que a farmácia queira colocar. Tinha aqui a pergunta da regularidade para a newsletter. Uma vez por mês, de 2 em 2 meses, trimestral, como máximo. Bem, vamos terminar desta forma a sessão. Ia-vos dar música, mas já não temos tempo para a música. Mas se ainda houver alguma pergunta final, podem-nos escrever. Despeço-me assim, vou-vos deixar agora com o resto da música. Foi um prazer ter-vos convosco durante esta tarde. Espero que tenha sido útil e que terça-feira, quando chegarem à farmácia, que apliquem algumas técnicas, ferramentas que tenham aprendido. Obrigada e boa tarde. And I saw her face.